Este painel abordará as mudanças na relação empresa, empregado e sindicatos. Uma análise real sobre a reforma tributária pautada pelo relator Luiz Carlos Rauli para menos burocracia e mais competitividade. Convido ao palco Rogério Marinho, relator da reforma trabalhista, Luiz Carlos Rauli, relator da reforma tributária, Efraim Filho, presidente da Frente Parlamentar de Comércio e Serviços, Sérgio Zimmermann, presidente da PETS, e Paulo Solmuti, presidente da Abrazel Unex. Passo a palavra agora a Paulo Solmuti, que conduzirá este painel. Bom dia a todos. Queria cumprimentar o Nabil por esse belíssimo evento, cumprimentar as autoridades presentes aqui em nome do nosso prefeito e próximo governador de Palmas, Carlos Amasta, cumprimentar todos os demais empresários aqui no nome do Gé César e do George Pinheiro, da Unex, e também fazendo homenagem ao pessoal dos shoppings, na pessoa do Glauco Mai. Bom dia a todos. Nós vamos aqui ter um painel um pouquinho mais curto do que previsto, né, porque o presidente está sendo esperado para as 10 horas. Então, eu queria dar as boas-vindas aqui ao deputado Rauli, ao deputado Efraim, ao deputado Rogério Marinho e ao Sérgio da PETS, né, Sérgio Zimmermann. Dinâmica simples aqui, vamos realinhar aqui com os palestrantes. Nós vamos vamos ouvir dos deputados, né, relator, ex-relator bem-sucedido aqui da reforma trabalhista, o atual relator da nossa reforma tributária. Eu queria começar, né, já adiantando aqui, provocando os deputados. Rauli, deputado, o senhor propõe, né, uma reforma trabalhista na tributária muito ampla, e a gente vem conversando sobre isso nos últimos 2 anos, e o ano está encurtando, e talvez, não sei se a gente poderia estar perguntando se ainda alguma coisa é possível fazer esse ano, e se não seria o caso da gente lutar por algo menor e avançar em alguma direção. Ao deputado Rogério Marinho, já encaminhando um pouquinho, deputado, nós estamos, obviamente, querendo enxergar os avanços, né? O senhor vai nos falar sobre isso. Inclusive, o deputado fará, em parceria com a Unex e com o ministro Ives Grandas, no dia 3 de maio, em São Paulo, um grande evento, 150 dias da reforma trabalhista, onde ele lançará o seu livro, e seria muito bom que os senhores pudessem participar, estar lá conosco, vai ser no WTC, em São Paulo. É um grande evento, a grande primeira oportunidade de a gente falar da reforma trabalhista pós-medida provisória 808, que é a que está hoje alterando alguns termos da reforma trabalhista, e parece que ela vai caducar. E também queria, deputado, em função da possível caducação, nem sei se é caducação, né, da possível fim da medida provisória, entender quais os riscos que nós temos para o sucesso efetivo da medida da reforma trabalhista, né, em função da questão que está indo discutir no judiciário, se vale para os contratos novos, se não vale. E, por fim, deputado Efraim, que preside a Frente Parlamentar Mista de Comércio e Serviço, o senhor podia nos dar uma visão, após ouvir os seus colegas, de como é que nós estamos nesse cenário de riscos e oportunidades para blindar o sucesso que é a reforma trabalhista e ajudar que a gente possa avançar na reforma tributária que o deputado vai nos apresentar. E já acelerando aqui, viu, Sérgio? Nós temos a previsão da chegada do presidente às 10 horas, então, para eu não falar muito, já estou falando tudo aqui no início. O Sérgio vai abrir as perguntas, né? Esperamos que o Sérgio possa, após ouvir os deputados, fazer uma pergunta para cada um, para iniciar as perguntas. E se nós tivermos tempo, aí nós vamos abrir para a plateia. Deputado Rauli, vou começar com o senhor aqui. Aqui mesmo? Sabe? Aí é o bolo. Quantos minutos? Vamos falar em 15. Mas eu sou bom de relógio. Eu vou controlando aqui porque o tempo está curto. Muito bom dia a toda a mesa, nossos colegas deputados que estão conosco, os lojistas e
e proprietários de shopping centers, senhoras e senhores. Santo Agostinho diz que tempo é questão de preferência. Quem diria o que está acontecendo de ontem para cá? Então, se nós tivermos foco, botar toda a nossa força, todo o nosso empenho, toda a nossa fé, nós podemos aprovar este ano. Quem diria que o Brasil e este Congresso, no meio da maior crise econômica da sua história, da maior crise ética moral, aprovaria a reforma trabalhista tão bem presidida e redigida pelo Rogério Marinho, multiplicando por mais de 100 o texto que o governo federal mandou. Quem diria que esse Congresso mal avaliado derrubaria uma presidente da República com um processo legítimo legal de impeachment? Então, se nós queremos, nós podemos. E os senhores empresários, e os milhões de trabalhadores, e os governos dos estados e municípios da União precisam da reforma tributária, da reengenharia tributária, da reestruturação do país. Se nós conseguimos a trabalhista, que mexe com a estrutura mais rançosa do país, por que não haveremos de aprovar a reforma tributária ainda neste semestre? O presidente vem aqui, presidente Miguel Elias Temer Lulis. Por que ele não pode passar para a história como o presidente da República que fez a reforma tributária brasileira, que nenhum outro presidente conseguiu? E há 50 anos o sistema se remonta com remendos, com gambiarras, e transformou o Brasil, a mais próspera nação de 1930 a 1980, crescendo a 6,3% ao ano, no fracasso econômico do mundo. É o fracasso dos emergentes, é o pior dos emergentes no mundo. Por quê? Uma péssima legislação trabalhista e um horrível, infeliz, insano sistema tributário que nós temos. O sistema tributário brasileiro foi cunhado de manicômio tributário, e eu acrescentei, além de manicômio tributário jurídico, ele é um Frankenstein funcional. Por quê? Ele mata as suas empresas. Você não morre hoje, mas morre amanhã. Ele mata o emprego, mata o poder aquisitivo e destrói a economia desse país rico, desse país pujante que é o Brasil. E eu já fiz uma apresentação a vocês o ano passado em Punta del Este. Vou reiterar alguns pontos. Todo o grande problema do sistema tributário brasileiro está na base do consumo, que é onde vocês operam. A indústria de manufatura e vocês que comercializam, tanto na área do comércio quanto na área de serviço. A incidência da base de consumo, relembrando, propriedade, renda, consumo, é de onde vêm os impostos. O Brasil arrecada 4% da sua arrecadação, 4,4% da base propriedade, 20,3% da base renda, 54,4% da base consumo e 20,7% da previdência, sendo que a alíquota patronal vai também para o consumo, porque ela vai para o preço. Então, se o Brasil está completamente distante da média tributária de base com relação à União Europeia, com a OCDE, eu comparo com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, 18% da carga tributária americana depende do consumo, e o Brasil, 54%. É óbvio que se você vai a Miami, paga a viagem, ida e volta, estadia, você faz compra muito mais barata do que aqui no Brasil. É óbvio, é uma questão de enxergar, ou fazer enxergar aqueles cegos que têm olhos, mas não querem enxergar. Está pronto o debate. Depois de 150 palestras, mais de 200 reuniões técnicas e temáticas, está suficientemente esclarecido que temos
vontade e determinação, temos uma proposta, basta que você dê ênfase. O Congresso está receptivo, vai ter uma votação maior do que teve a trabalhista, porque o campo da esquerda e da centro-esquerda também está favorável, diferentemente da proposta do Marinho, que nós votamos contra os votos da esquerda e da centro-esquerda. Então, nós temos possibilidade de 9 tributos da base consumo, ISS, ICMS, IPI, PIS, COFINS, CID, salário de educação, IOF e PASEP, concentrar num imposto de bens e serviços, que é, resumido, é a mesma base do PIS/COFINS. Ou seja, também a mesma base da soma do ICMS e do ISS, com uma alíquota mediana, testada e calculada para manter a mesma arrecadação que temos hoje. Ao invés de 200 alíquotas, tem hoje 5 alíquotas apenas. Ao invés do ato declaratório de milhares de normas que tem os municípios, o Estado, a União, apenas uma lei federal regendo. Cobrança online, via sistema bancário, o imposto retido na hora, como é feito nos Estados Unidos, sistema de débito e crédito, crédito financeiro, acaba com o crédito escritural, acaba com todos os papéis, estabelece a concorrência entre as empresas brasileiras e melhora consideravelmente a formação de preço relativo brasileiro com relação aos preços dos produtos vindos de outros países do mundo. O Brasil tem condição de se reconstruir. Sem a reforma, não adianta pensar em futuro. Eu já fiz análise, de 1950 a 1980, o Brasil cresceu a 6,3%, o dobro do crescimento médio mundial de 1981. Quando terminou o milagre brasileiro, entrou o governo Figueiredo, o Brasil degringolou. Foi tanto que degringolou que derrubou o governo de Figueiredo e tirou do governo os militares. O Brasil regrediu naqueles 3 anos, 81, 2 e 3, 8,5% do PIB, enquanto que o mundo continua crescendo a 3 e pouco. Novamente, depois do governo Sarney, primeiro governo democrático, depois de mais de 20 e tantos anos, Collor assume em meio à crise do Sarney. 89, 90, 91, 7,7% de PIB negativo, enquanto que o mundo cresceu a mais de 3%. E os emergentes o dobro. Novamente, depois dos desgovernos de Lula, entra Dilma, no segundo governo, vem a crise terrível. 2014, 15 e 16, o Brasil regrediu 8,2%, enquanto que o mundo cresceu 9,9%. Senhores, o que vocês estão fazendo aí? Que tem poder, tem dinheiro, tem influência, está aqui o Estadão, Folha de São Paulo, a Globo. Por que não foca a reforma tributária? Saia do seu comodismo. Não adianta ficar falando que vamos fazer uma reforma menor, senão eles vão passar o PIS/COFINS do jeito que o Rachid quer. Se os senhores não saírem da sua zona de conforto, não vamos aprovar nada. E a culpa é de vocês, não é a culpa dos políticos. Eu estou falando em nome do Congresso Nacional. E o presidente da República está aqui hoje. Não tem saída para o Brasil. Os candidatos a presidente da República, entre eles o Flávio Rocha, o meu candidato Geraldo Alckmin, e os candidatos a presidente da República, entre eles do Paraná, Álvaro Dias, vão cuidar de outra agenda. Nós vamos aprovar a estrutura constitucional do modelo tributário que o Brasil precisa para harmonizar com o sistema tributário europeu da OCDE. E depois, vamos dosar as cargas. Podemos aumentar o poder aquisitivo dos pobres. Podemos diminuir drasticamente o custo de contratação. Temos ferramenta para isso, né, Flávio? Para diminuir o custo de contratação. Podemos diminuir
o custo de produção. Sim, senhores, podemos zerar o custo da burocracia, podemos zerar a elisão, que é declarar o imposto e não pagar. Podemos praticamente diminuir 80% o contencioso judicial, que tem 2 trilhões de contencioso tributário judicial e nos conselhos de contribuinte, 3 trilhões de dívida ativa, 500 bilhões de renúncia fiscal por ano, 460 bilhões de sonegação por ano e 60 bilhões do custo da burocracia. Eu ouvi o Flávio falando em Brasília que a reforma que o Rogério Marinho fez, com apoio de vocês, elevou 30 pontos o Brasil na escala de competitividade. Com certeza absoluta, aprovada a reforma tributária nos moldes que estão propondo, o Brasil sobe 60 posições na escala de competitividade. É negócio. O sistema só dá vantagem para o monopólio, oligopólio, para os cartéis, para os trustes, para aqueles espertalhões que vão no governo federal, estaduais e municipais, obter vantagens tributárias, que nenhum país do mundo faz. Nós vamos dar vantagem tributária para vocês, microempresários, como nós fizemos há 22 anos. Nós focamos a micro e pequena empresa e demos incentivo para todos. E vamos continuar dando. Máquinas e equipamentos, ativo fixo, vai ser tributação zero. Comida e remédio, tributação zero. Custo para você, empresa, que chega num produto industrial 2,6 do preço, e quando for para o comércio esse produto, aumenta esse custo, chega a 5%, 6%, vai desaparecer. Isso vira uma parte lucro, menores preços para o cidadão. O cidadão brasileiro, o trabalhador, vai ter mais emprego porque as empresas terão competitividade. O trabalhador vai ter vantagens várias, vai ter o emprego, vai ter aumento de poder aquisitivo, aumento do poder aquisitivo, e, consequentemente, as suas lojas venderão mais. O comércio e serviço poderão vender mais. Então, a solução é simples. Não dá para fazer porque é muito complexa. Complexa é uma ova. O mundo já fez. O mundo já fez isso há 50 anos. E nós, os imbecis aqui, ficamos preocupados o que a Receita vai pensar. Tem que fazer, Michel Temer. Faça agora. Essa intervenção do Rio não prejudica a tramitação. O Rodrigo Maia já autorizou a tramitar a proposta. Só falta obter um Supremo. Minha equipe vai propor um mandado de segurança para permitir a votação. Ainda em meio a essa intervenção, porque ela não é intervenção no Estado, ela é uma intervenção na segurança do Estado. Ela não tem o pressuposto da intervenção, que é o dispositivo constitucional, que é não em um Estado. Então, senhores e senhores, teria muito mais a dizer. Você sabe que a minha palestra leva 1 hora, explicando detalhadamente o que é a regressividade, o que é a progressividade, a sonegação, a elisão, a renúncia fiscal, a guerra fiscal, a burocracia, o contencioso. Mas aqui hoje, exprimido pelo presidente, o que nós podemos tirar com 15 minutos? Presidente da República, Nabil, querido amigo Nabil, que lidera um dos mais importantes segmentos econômicos do país. É hora de chegar no presidente da República. Vamos fazer a reforma. Eu estive a semana passada com o doutor Guardia e com o doutor Rachid. Eu falei para ele, coloque na mesa os seus medos e preocupações enquanto guardião do Tesouro. Ele falou, o medo é de perder receita. Eu tenho a proposta, um pacto federativo legislativo dos líderes da Câmara e Senado. É um decreto legislativo.
depois nos considerando da necessidade de fazer a reforma tributária, que é inadiável, etc., etc., decidimos: qualquer proposta tributária não irá tirar dinheiro da União, nem dos estados, nem dos municípios. Ela tem que ser, nesse momento, não pode discutir partilha. Eu falei: qual é a segunda preocupação? A tua proposta não tem espaço fiscal futuro para cobrir o déficit. Também podemos resolver. Sentamos com a CNI, CNC, CNA, OCB, todas as entidades, e negociamos um espaço fiscal para tirar a preocupação do Tesouro Nacional, que tem que produzir superávit primário todos os anos e não está conseguindo. É óbvio, a recessão não acabou, gente. Deputado, nós estamos com tempo corridinho. Então tá bom, se me tivesse me dado alerta, eu vou concluir. Então, senhoras e senhores, vamos sair da zona de conforto. Vamos para cima do presidente. Todas as entidades. O que eu estou falando para vocês aqui hoje, vou fazer o mesmo discurso na Confederação da Indústria, do Comércio, de Serviços, na OCB, nos auditores que estão apoiando esta proposta, os trabalhadores também. Então é preciso tomar uma atitude decidida. Nós vamos fazer a reforma. Se nós enfrentamos tantos problemas, por que não teremos a força para fazer a reforma agora? Agora! Bom, muito bom, né, ver a energia, a determinação do deputado Raul. E eu achei uma informação aqui muito interessante, para depois a gente ouvir um pouco do Efraim em torno disso. Esquerda e direita estariam a favor, né? Vamos ver como é possível avançar, né? Porque deputado Rogério Marinho, né? Rogério Marinho pegou um projeto de lei que era quase que vergonhoso, com 8 itens, e transformou em algo que o Brasil chama de obra-prima do Legislativo. Muito obrigado, deputado. Vamos ouvi-lo lá. Bem, bom dia a todos e a todas. Primeiro dizer, Paulo, que uma parte do Brasil certamente aplaude, mas uma parte do Brasil execra, né? Nós estamos aí num momento aí de contenciosos e de enfrentamento. Eu quero saudar aqui o nosso anfitrião, o Nabil, né, que nos convida e nos convoca para, pelo segundo ano consecutivo, participar do simpósio. Estivemos ano passado lá em Foz, quando ainda discutimos o processo de reforma dentro do âmbito do Legislativo. Quero saudar os nossos companheiros palestrantes, o Sérgio, o deputado Efraim, que preside a Frente Parlamentar de Comércio e Serviço na Casa, o deputado Raul, que no seu 7º mandato demonstra ainda o vigor do primeiro mandato, né? Vocês viram aqui que os cabelos brancos não me encarnecem, pelo contrário, rejuvenesce, né? Raul é um entusiasta do que faz, do que prega, e o faz com muita convicção e legitimidade. Ele tem realmente muito conteúdo a respeito do tema, e nós torcemos para que haja bom senso no Legislativo, aliado ao importante apoio da sociedade civil organizada, que é conclamada aqui nesse momento pelo deputado Raul, para que a pressão legítima seja exercida no Congresso Nacional, no sentido de que possamos demarrar essa reforma tão importante para o Brasil. Quero saudar também os representantes da UNEX aqui presentes, no nome do George, que está aqui. Quero saudar Flávio Rocha, que ontem, de forma muito generosa, nos citou em vários momentos por ocasião da sua palestra, da sua fala. Obrigado, Flávio, e parabéns pela sua coragem de se expor ao Brasil, né, pelo seu patriotismo. Saudar todos os representantes de lojas de shopping espalhadas pelo território nacional, esse segmento tão importante do varejo nacional. Quero, em especial, abraçar aqui e agradecer a minha esposa Léa, que está aqui presente, a minha filha mais nova, Maria Eduarda, que tem me acompanhado por esse Brasil afora e tem tido a compreensão de entender o momento que o pai passa, né, de tentar fazer a sua parte
nesse processo de mudança tão importante que o Brasil atravessa. Nós temos, após a reforma da reforma trabalhista, 4 outras reformas igualmente importantes, que eu espero que o próximo presidente da República, e por ocasião das eleições haja essa discussão, se comprometam para que o Brasil continue avançando, ou seja, não haja risco de retrocesso. Uma reforma tributária que poderá ocorrer esse ano, a continuidade do ajuste fiscal e a redução do tamanho do Estado, tão essenciais para o crescimento e o progresso do país, a reforma da Previdência, que sem dúvida nenhuma é extremamente importante e foi adiada pelas pressões, eu diria até espúrias, de parte desse segmento privilegiado do nosso país, que são as corporações que se apropriaram da nossa nação, e uma reforma política que aproxime de verdade os representantes dos seus representados, a população do povo. Eu coloquei aqui alguns tópicos e de uma forma muito objetiva, espero dizer que o processo legislativo que ocasionou a reforma trabalhista foi um processo de conquista e de sintonia com a necessidade que a sociedade tinha e tem de modernização. Nunca é demais lembrar que essa era uma legislação de mais de 70 anos, oriunda ainda do período da ditadura getulista, em 1943, que consolidou a reforma trabalhista. E essa ditadura teve um viés, inclusive, pelego de tentar atrelar o movimento sindical ao aparelho estatal. Não por acaso, das 18 ações diretas de inconstitucionalidade que a reforma sofreu, 14 ou 13 tratam da questão do imposto sindical. As demais tratam da questão do direito processual, que tem tido um resultado extraordinário nesses primeiros 4 meses de reforma. Mas a grande preocupação daquelas estruturas que se apoderaram do Estado brasileiro, e no caso específico do aparelho sindical retrógrado que o Brasil tem, é a questão do financiamento. O Brasil, com mais de 17 mil sindicatos laborais e empresariais, era um ponto fora da curva, é um ponto fora da curva entre as nações desenvolvidas e em desenvolvimento no mundo. Isso fruto dessa distorção ocorrida desde 1943, que prevê tanto a unicidade sindical como a obrigatoriedade do imposto. A unicidade sindical nós não podemos mexer, justamente por se tratar de uma questão que está contida na Constituição brasileira. Espero que, num próximo momento, na próxima legislatura, nós possamos enfrentar esse tema. O Brasil virou o país da piada pronta, né? Você tem aqui sindicatos os mais variados que se aproveitam da unicidade sindical ou se aproveitavam para retirar uma parte desse bolo, né? E isso, se Deus quiser, vai acabar num futuro próximo. E a outra questão é o direito processual, propriamente dito. No direito processual, a questão da aventura ou da litigância frívola está se exaurindo nos tribunais brasileiros, numa velocidade que me parece espantosa, quer dizer, muito mais otimista o que está acontecendo do que nós imaginávamos quando da elaboração da lei. O Instituto da Sucumbência Recíproca, da litigância de má-fé, da necessidade de que a inicial, quando da ocasião da apresentação da ação, contenha exatamente o valor que é pretendido pelo reclamante. A questão da justiça gratuita, que permite que quem ganhe até 40% do teto da Previdência automaticamente tenha acesso à justiça gratuita, mas quem ganha acima desse teto tem a necessidade de buscar essa perspectiva junto ao próprio judiciário, provando a sua necessidade da justiça gratuita, nos dá números superlativos, tanto na diminuição do número de ações, se estima em quase 50% a menos do que no mesmo período do ano passado, e eu estou falando de 600 mil para 280, 290 mil, é um número extraordinário, mas principalmente a questão da qualidade das ações. Anteriormente você tinha uma ação com, em média, 22 a 25 itens por ação. É o que nós chamamos de litigância frívola, porque o litigante não tinha responsabilidade em relação ao resultado final da ação. Agora esse número de itens caiu para menos de 4 itens, de 22 a 25 para menos de 4 itens por ação. Aqui no Paraná, inclusive, nós temos um estudo feito em algumas varas
que demonstram que o valor médio da ação caiu de 35 mil para menos de 4 mil reais. O que aconteceu de fato? Que os litigantes estão buscando o judiciário em função das suas necessidades reais e as aventuras jurídicas estão ficando para trás. Por si só, é um resultado que eu reputo de extraordinário e de extremamente revigorante, porque isso nos dá uma sensação de que efetivamente é um equilíbrio no processo judicial, que há um restabelecimento do fato de que a justiça do trabalho deixa de ser uma justiça militante, uma justiça intimidadora e passa a ser uma justiça do trabalho propriamente dito, sem olhar nenhuma das partes de uma forma desigual. Esse é um processo, e aí nós fomos muito perguntados se a justiça do trabalho, de uma forma geral, é resiliente, ela se contradita em relação à aplicação efetiva da lei. Isso era perfeitamente esperado. Nós aguardávamos esse processo de enfrentamento, nós sabíamos que isso iria acontecer, nós estamos permanentemente monitorando a aplicação da legislação em reuniões permanentes com a Casa Civil do Governo Federal, com a Advocacia Geral da União, com interlocução junto ao próprio Tribunal Superior do Trabalho, para que nós possamos avaliar o que está acontecendo no Brasil como um todo. E isso tem sido uma preocupação de boa parte do Legislativo, inclusive com o aval do nosso presidente Rodrigo Maia. Então, essa resistência era esperada. É bom lembrar que as reformas que ocorreram com essa magnitude, com esse grau de intervenção na legislação em outros países do mundo que igualmente modernizaram a sua legislação trabalhista, como, por exemplo, Espanha e Portugal, a se dirimir problemas de ordem material, do conceito doutrinário e ideológico inerentes à lei, demorou em média 3 anos, até que as cortes superiores dessem a constitucionalidade deste processo. Então, aqui de uma forma tranquila, dizer aos senhores que o que está acontecendo é natural. Agora é importante que o empresariado não aceite se porventura a lei for denegada em instâncias inferiores. É importante que haja a possibilidade de se recorrer para as instâncias subsequentes, até porque o próprio instituto que permite se recorrer se modificou. Antes era necessário se colocar recurso financeiro para fazer isso, e hoje, com a caução, com o seguro bancário, é possível se recorrer sem necessariamente se imobilizar recursos, se imobilizar dinheiro, né? Uma outra questão que eu acho que é importante colocar é que a aplicação efetiva da reforma, apesar de ter sido ou de estar sendo desigual, de estar sendo disforme por todo o Brasil, tende a se unificar. As instâncias superiores vão uniformizar o procedimento, vão permitir o que nós chamamos de parametrização de jurisprudência. E esse é um processo absolutamente tranquilo. As notícias que nós temos, por exemplo, em relação à medida provisória, que foi promulgada pelo governo federal, pelo presidente Temer, dentro de um compromisso que ele teve com a sua base no Senado da República, de agilizar a tramitação do projeto de lei no Senado, no dia 14 de novembro. Vejam, dia 11 de novembro é promulgada a lei da reforma trabalhista. E dia 14 de novembro é feita uma medida provisória alterando a lei em 6 pontos importantes. Nesse processo que antecedeu a entrada em vigor da lei, que foi o processo de vacância legis de quase 4 meses, nós tivemos a oportunidade de discutir com a própria Casa Civil, com interlocutores do Senado da República, a impertinência de se fazer uma medida provisória 3 dias depois da lei, o que geraria, como de fato está gerando, uma insegurança jurídica. Nós defendíamos e defendemos que a lei precisava ser aplicada, ser maturada, e aí se verificaria quais são as dificuldades que a lei porventura apresentasse, para que elas pudessem ser corrigidas ao longo de 1 ano e meio ou 2 anos, no processo legislativo ordinário. Mas, no mundo político, a palavra tem que ser cumprida, e a palavra do presidente foi cumprida e se estabeleceu a medida provisória.
O que nós estamos assistindo agora é que, primeiro, não houve intenção ou interesse do presidente do Senado da República, que também preside o Congresso, de instalar aquela comissão. Se demorou 4 meses para isso ocorrer. E após a sua instalação, o presidente da comissão renunciou à comissão. Eu, inclusive, fui indicado como relator também da medida provisória. E após a renúncia, simplesmente não houve possibilidade de funcionar a medida provisória, a comissão que trataria da medida provisória. E ela vai se exaurir agora dia 24 de abril, nós estamos hoje no dia 7, se eu não estou enganado. Então, retorna ao leito originário da lei, que era a nossa defesa inicial. Então, o fato da medida provisória não funcionar não significa que haja nenhum problema em relação à aplicação da lei. A grande discussão que nós percebemos, e que, na minha opinião, é um falso contencioso, é da questão da temporalidade, porque o artigo 2º da medida provisória trata do tema, e eu acho que aí se levantou uma lebre de forma desnecessária, quando afirma que, que o artigo 2º fala que os contratos vigentes são afetados pela lei, porque é uma corrente capitaneada pela Associação de Juízes do Trabalho e pela Associação do Ministério Público do Trabalho, que diz que deve existir no Brasil 2 categorias de trabalhadores: aqueles que foram contratados antes do dia 11 de novembro e aqueles que foram contratados após 11 de novembro. Isso, evidentemente, é uma farsa burlesca, é uma tentativa deliberada de se boicotar uma modificação do Legislativo, até porque, ao contrário de outros ramos do direito, no direito do trabalho não se tem direito adquirido, se tem perspectiva de direito. Isso quem está dizendo não sou eu, que sou um economista, são os principais formuladores da doutrina jurídica no nosso país, inclusive aqueles que escreveram a própria CLT na década de 40. Nós temos um exemplo muito forte, que é a aplicação do Código de Processo Civil, em 2002. E essa falsa querela já foi dirimida pelo próprio Supremo Tribunal Federal naquela oportunidade. Então eu não vejo nenhuma dificuldade. O que está sendo dito por aqueles que querem atrapalhar a legislação, que querem criar um clima de insegurança jurídica, e é necessário, sem dúvida nenhuma, que os senhores empresários tenham a serenidade e tenham a previsibilidade, tenham a segurança adequada para contratarem trabalhadores e exercitarem a legislação na sua integralidade, porque sem dúvida nenhuma isso será um ganho para o nosso país. Agradeço a oportunidade e estou à disposição. Super preciso aqui, viu? Não deu nem tempo de eu falar que ia acabar, viu, deputado? Parabéns. Vendo aqui a Duda, a filha do deputado Rogério Marinho, eu lembrei de dar um comunicado importante. No dia 3 de maio, lá no WTC, quando faremos o evento de 150 dias da reforma trabalhista com o deputado Rogério Marinho e com o ministro Ives Gandra, vai ser lançado o livro do deputado, soube que tem umas 300 páginas, com participação da Duda, né, Duda? Parece que você está lá no livro também. Então, gente, vamos lá prestigiar o evento, prestigiar o deputado e receber de presente, na primeira mão, essa obra-prima, que vai ser uma reflexão em torno do nosso avanço em torno da reforma trabalhista. Deputado Efraim, por favor. Mais 15. Muito bem, bom dia. Bom dia aos senhores, bom dia às senhoras. Tempo curto, então vamos fazer uma saudação bem breve. Toda a mesa já foi citada, meus colegas deputados federais. Saudar, lógico, o nosso anfitrião Nabil, em nome do Zé César, que é o presidente da FCDL, da Federação Nacional, está aqui. Adiou a sua viagem para participar desse momento hoje, né, Paulo? Então, agradecer em nome dele a presença de todos. E muito bem, o Paulo me dedicou uma missão extremamente desafiadora para esses 15 minutos. Fazer uma avaliação dos desafios e das oportunidades, das ameaças e das fortalezas que nós podemos enfrentar para o futuro diante do posicionamento de 2 reformas extremamente necessárias, importantes e indispensáveis
para o futuro desse país, a reforma tributária e a reforma trabalhista, logicamente sem falar da reforma previdenciária, que é um tema que o Brasil vai ter que se enfrentar com ele, podendo escolher fazer uma transição que é muito rápida ou partir para aquilo que nenhum de nós quer, que é para um momento de ruptura. Mas nós não fugiremos desse problema. Quando se foge de um problema, ele só faz aumentar. E esse é o caminho que nós entendemos percorrer. Da fala do Raul e da fala do Rogério, me traz um sentimento que eu, mais do que nunca, eu estou consciente dele. Ao ter sido escolhido para presidir a Frente Parlamentar do Comércio e Serviço e Empreendedorismo, eu tive que me deparar com diferentes situações. Deputados que pensam de uma forma, de outra, e ficou muito claro que o nosso maior desafio não é mudar a lei. Talvez mudar a lei seja a parte mais fácil. A letra fria num papel branco, com a quantidade de votos, nós conseguimos. O maior desafio nosso, da nossa geração, que é pensar o Brasil do amanhã, é mudar a cultura. E mudar a cultura, meu amigo, é muito mais difícil do que mudar a lei. Uma cultura que nós precisamos entender que toda essa nova realidade que o Brasil vive hoje, nos seus aspectos sociais, políticos, econômicos e culturais, nos deixa uma mensagem muito clara e que o Brasil vai ter que entender: o futuro não repetirá o passado. Se esgotou a capacidade de um governo conduzir a economia escolhendo seus vencedores. Não pensemos em retornar a um passado saudosista que deixou saudades, mas que ele é insustentável e não volta. Ontem, nas atividades sociais que o evento tem, que são muito bons para a gente trocar informações, depois jogar o futebol com os amigos do varejo, na piscina conversando, ficou muito claro. Se pensa em voltar a um tempo aonde tudo era bom e tudo era fácil, mas esse modelo é insustentável. E se nós não pensarmos qual é o modelo sustentável do futuro, assumindo os ajustes que são necessários, nós iremos perecer. Na economia, todo mundo conhece uma frase que diz que não existe almoço grátis, e nós estamos pagando o preço dos banquetes do passado. E esse preço chegou. A hora de cobrar a fatura chegou. E é preciso, sim, avançar e enfrentar o tema do fim das contribuições, fim dos privilégios, as reformas trabalhista, tributária e previdenciária, problema das desonerações. É preciso avançar nesse modelo novo de Brasil e que essas duas propostas que estão colocadas sobre a mesa, elas são essenciais. Nos desafios que temos para o futuro, nós essa semana tivemos uma grande conquista que diz respeito especificamente ao varejo, ao shopping, ao comércio, ao serviço, que é a vida de vocês. Aprovamos o refis da micro e pequena empresa, muito mais talvez do que possa significar na vida da empresa de cada um, a mudança de conceito e de cultura foi pouco percebida. O Congresso Nacional sempre atendeu à indústria, aos grandes, e sempre o micro, o pequeno, o médio, ficava à margem desses privilégios, desses subsídios. E agora nós dizemos, não, é para todos. E essa mudança para todos vai, inclusive, pelo papel que o BNDES tem que assumir no Brasil. Nosso presidente Michel Temer, que falará há pouco, tem insistido nessa tese. Um BNDES e outras instituições do governo brasileiro que possam ajudar a fortalecer as estratégias de retomada de crescimento e de recuperação dos empregos perdidos. É isso que o Brasil quer e precisa, parece muito simples, é voltar a crescer, retomar o rumo do desenvolvimento e recuperar os empregos perdidos. E esse caminho, ele tem uma luz para ser seguida.
E isso passa por definir o papel do Estado. Essa mensagem ficou muito clara, inclusive na fala do Rodrigo Maia, na abertura. O problema é que o governo acha que existe para resolver o problema do povo, quando muitas vezes o problema é o próprio governo. Vai crescendo, vai se agigantando, vai achando que tem que ser babá de cidadão, vai achando que tem que ser tutor da vida das pessoas, dos comerciantes, de entender o que é melhor para vocês do que vocês mesmos, vão fazendo um emaranhado de regras, uma burocracia, e que ela só faz atrapalhar. Por isso que, presidente Temer, meus caros congressistas, o desafio da nossa geração é, se tivermos um Brasil que não atrapalhe, já é muito. E se ele puder ajudar, aí é uma maravilha. Essa é a realidade com a qual os heróis da resistência, que são os senhores e senhoras, têm de encarar e têm de incorporar. Vocês têm de se potencializar do papel que vocês significam para esse país. Não adianta ver hoje quem produz, gera emprego e renda no Brasil como vilão, como explorador dos trabalhadores. Essa mentalidade acabou-se, ela é arcaica, ela é obsoleta. Vamos encarar esse debate como encaramos na reforma trabalhista, na lei da gorjeta, Paulo Somuth, na Abrazel, onde hoje garçons e patrões se entendem, negociam. Para que ter a mesma regra que pode valer para o boia fria que está cortando cana e para quem trabalha em TI? Foi essa mudança de cultura que a reforma trabalhista significou, capacidade de dialogar e no diálogo crescer e não tratar o patrão como vilão. Esse é um desafio que eu me coloco e me proponho na frente parlamentar do comércio e serviço que nós temos e que procuramos avançar. O agronegócio, ele conseguiu isso há um tempo atrás. Puxem um pouco pela memória e vocês verão. Há 20 anos atrás, a heroína do Brasil era Patrícia Pilar, revestida de MST sem terra, e os produtores rurais, os ruralistas, eram os vilões desse país. Se investiu numa mudança de mentalidade, de conhecimento, e hoje o agronegócio é visto como o grande motor que alavanca o crescimento do Brasil por diante. Comércio e serviço, varejo, shopping, tem que começar a investir de forma planejada e estratégica também nessa mudança. A vida dos senhores e senhoras é de herói da resistência. Nessa mesma piscina, nesse mesmo futebol, os amigos aí da área têxtil, da área de alimento, diziam: rapaz, eu já não estou mais com o mesmo tesão de 30 anos atrás, quando eu comecei. É duro você trabalhar, você gerar emprego, gerar renda, e você está com o auditor fiscal na porta, você está com o auditor do trabalho na porta, você está com o Ministério Público achando que conhece o serviço melhor do que vocês. A lei do abuso de autoridade, que nós queríamos votar, teremos de votar, que não passou nesse momento porque conflitava com o momento de Operação Lava Jato e combate à corrupção no Brasil, mas é o abuso de autoridade, sim, do fiscal, que vai na loja sua e porque não gostou da sua cara, acordou de mau humor, mal amado, vai lacrar a loja de vocês, vai lacrar o negócio de vocês. Quanto vocês não perdem com isso? Essa mudança de cultura, por isso que eu digo que ela é tão ou mais importante que a mera mudança legislativa, a mudança da letra fria da lei. Falei do refis, que nós aprovamos e derrubamos o veto essa semana. Para a semana tem um outro desafio que tem a ver com a vida pragmática dos senhores e senhoras. Cadastro positivo. Pouca gente conhece, alguns desconfiam, mas ele é a oportunidade de voltar a trazer o crescimento sustentável do crédito. Porque quando eu falei em tempos que não voltam mais, quando eu falei num passado que deixou saudade sem dúvida nenhuma, o crescimento do consumo lá atrás, no crédito fácil, foi bom para todo mundo. Recorde de vendas em todos os setores, mas não se sustenta. E a gente está pagando o preço do banquete, falei há pouco. Ano passado, teve o saldo das contas do FGTS, ajudou todo mundo, deu um fôlego, excelente medida do presidente Michel Temer, mas se esgota, não se repete.
Então, o cadastro positivo, que é apoiado por toda a nossa frente parlamentar do comércio e serviço, ela significa a oportunidade do crédito mais barato a quem consome. E qual é a grande mudança que está sendo feita para o cadastro positivo dar certo? Nós saímos do modelo opt-in, do opt-in para o opt-out. O opt-in é que o cadastro positivo que já existe no Brasil hoje, o consumidor tinha que ter a ação de querer ingressar nesse modelo. Agora nós vamos mudar. Todo consumidor e cidadão brasileiro ele já está ingresso no modelo do cadastro positivo, que traz informações exclusivamente dos seus dados de pagamento, de implemento, para que quem concede o crédito possa ter mais certeza que vai receber e assim diminuir os juros. Ele vai gerar a inclusão de mais de 40 milhões de brasileiros que têm celular, mas não tem conta em banco. O que é que acontece com o cidadão brasileiro que tem celular, mas não tem conta em banco? Ele não tem acesso a crédito, porque o banco não vai conseguir saber se ele pode ou não pagar. Mas ele paga a continha dele de telefone todo mês, meu amigo. Agora eu preciso saber disso. Quem paga a sua conta de telefone todo mês, quem paga o seu aluguel, quem paga uma prestação de um carro, ele vai poder ter acesso a crédito. E o cadastro positivo é a ponte entre esse mundo de brasileiros que ainda não têm o crédito, que podem consumir de forma sustentável, porque terão condições de pagar e evitar o superendividamento. Já para concluir, estou marcando aqui, viu, Paulo, 12 minutos. Eu digo que esse é o caminho que nós pretendemos seguir. O comércio, o serviço, ele precisa ter altivez para se equiparar à indústria e se equiparar ao agro. Esse é o desafio de eventos como esse, que o Nabil e tantos outros amigos aqui apoiam. É nós elevarmos a nossa categoria para um patamar de dialogar em condições de igualdade, de poder estar na atenção das medidas que o governo vai tomar. Esse é o desafio. Nós somos heróis desse país. Gera emprego, gera renda, gera oportunidade, faz esse Brasil crescer. Então a gente quer um governo que não atrapalhe. A reforma tributária, Raul, ela vai trazer simplicidade de procedimentos, ela vai trazer desburocratização, porque é muito engraçado, eu falei isso com o Rachid, um dia desses, eu estava com o Rachid, nosso secretário da Receita, num painel em Brasília sobre a questão de contrabando, que aí é uma outra história, defesa do mercado legal, é uma outra luta que nós temos, combate ao contrabando, à pirataria, à falsificação, porque deteriora o mercado de trabalho formal, inibe investimentos, risco à saúde e à integridade do consumidor, financia o narcotráfico e o crime organizado, gera evasão de divisas. Então, a luta na defesa do mercado legal, e falando isso aqui em Foz, é muito simbólico, é importantíssimo para que nós possamos avançar também no modelo, Raul, de dar condições de o governo arrecadar mais sem precisar aumentar impostos. Como é que é essa mágica? Como é que se arrecada mais sem aumentar impostos? Combatendo a sonegação. Pode até diminuir a alíquota, mas aumentando a base, vai arrecadar mais. E eu brincava e dizia isso ao Rachid, que a gente tem de procurar avançar. Então, agora, precisamente, esgotando meu tempo, eu ficarei aberto às perguntas, mas deixo uma mensagem. A de que a gente vive um momento difícil, mas não é uma única batalha que define uma guerra. A vida, ela não premia um dia de esforço, ela premia os esforços de todos os dias. E é esse o dia a dia dos senhores e senhoras. Trabalhar, ajudar e contribuir para um Brasil melhor. E a minha obrigação, do Raul e do Rogério, é ouvir e escutar, para poder receber esse conhecimento, transformar em lei e mudar a cultura do Brasil. Muito obrigado. Bom, o que o deputado Efraim não falou é que ele é um craque. Parece que ontem marcou 2 gols, né, deputado, na partida. Não foi suficiente para ganhar, não, mas ele é craque em várias outras coisas. Uma coisa importante, que foi uma mensagem aqui que vale reflexão para nós,
é a importância do parlamento, né? Nós, enquanto empresários, por muitos anos ficamos de longe reclamando que o Brasil não estava avançando, não estava funcionando. Isso foi um grande avanço que a gente teve com a UNEX, e foi um esforço coletivo de 7 entidades, agora juntando a 8ª, que é a FRAC, para suportar com trabalho e sempre, até mesmo com estrutura, a Frente Parlamentar Mista em defesa do setor de comércio e serviços, de maneira que a gente possa ter esse avanço que o deputado provoca na percepção da sociedade da importância e conseguir, com essa percepção, através dos nossos representantes, avançar para construir um Brasil mais simples para se empreender e melhor para se viver. Tivemos muita sorte, o primeiro presidente foi o Manuel, foi uma gestão curta, mas o deputado Rogério Marinho foi presidente da nossa frente e agora estamos liderados por um segundo craque, que é o deputado Efraim. Sérgio, você ouviu aí a turma, muita coisa boa. Abre aí as perguntas aí para nós. Aí você decide se você quer fazer as 3, ou fazer as perguntas de uma vez só, ou fazer aos poucos e ir respondendo. Bom dia a todos, bom dia aos colegas do varejo, aos prezados deputados, ao Nabil Sayon. Eu vou colocar as 3 perguntas de uma vez, para a gente otimizar o tempo. E começando pelo deputado Rogério Marinho, antes propriamente da pergunta, eu prefiro fazer um testemunho. Eu tive o prazer de conhecer o deputado Rogério Marinho por conta das discussões da reforma trabalhista, ele na condição de relator dessa reforma, e eu lembro que, numa dessas ocasiões, se tinha um debate sobre a questão da impopularidade da reforma trabalhista e sobre a questão de ele não ser reeleito por conta de ser o relator da reforma. E me marcou muito a resposta que o deputado Rogério deu, que foi a seguinte: eu não estou preocupado em ser reeleito, eu estou preocupado em fazer o que é certo. E num momento que nós temos tantas notícias ruins vindas da classe política, eu tenho por obrigação moral repetir quantas vezes for necessária que ainda nós temos excelentes representantes no Congresso, como o deputado Rogério Marinho, que eu peço uma salva de palmas para ele. A pergunta que eu vou deixar para o deputado é a seguinte, lembrando que a reforma trabalhista, ao contrário do que se imaginava que a gente dizia inicialmente que não tiraria nenhum direito dos trabalhadores, a gente tem brincado há algum tempo já que, na verdade, a reforma trabalhista tirou um direito, o direito de mentir. Foi o único direito que foi tirado da reforma trabalhista. Mas a pergunta que eu vou deixar para o deputado Rogério é sobre as diversas ações que tramitam na Justiça sobre a inconstitucionalidade da reforma trabalhista. Qual as chances reais de alguma dessas ações prosperarem, quer por motivos políticos ou quer por motivos técnicos, como, por exemplo, tem se dito que não poderia ter sido revogado a contribuição sindical por meio da reforma como foi feita. Depois eu passo, então, ao deputado Rauli, parabenizando ele pela brilhante explanação que ele fez sobre a reforma tributária, sobre a convocação que ele fez a todos aqui para nos mobilizarmos em relação à reforma. E a pergunta que eu deixo ao deputado Rauli, e eu também tive o privilégio de conhecê-lo anos atrás, quando ele começou a falar sobre a reforma tributária, e a clareza dos argumentos dele ofuscam. É absolutamente claro o que acontece no nosso sistema tributário e como ele é doente, esse sistema. E a pergunta que eu queria deixar para o deputado Rauli é a seguinte: deputado, na quinta-feira nós tivemos a presença do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, e ele tangenciou o tema reforma tributária, dizendo que considerava muito importante o assunto, mas ele considerava que, por uma questão de prioridade, com estados quebrados, com governo deficitário, se nós fizéssemos discussão de reforma tributária nesse momento, nós teríamos
um aumento da carga tributária e, portanto, seria melhor deixar a reforma tributária talvez para um próximo momento. Aí eu gostaria dos seus comentários sobre essa observação do presidente Rodrigo Maia. E, finalmente, para o deputado Efraim, que lidera a Frente Parlamentar Mista do Varejo, com cerca de 300 congressistas, eu quero dizer que o que me chama a atenção não são os 300 congressistas da Frente Parlamentar do Varejo. O que me chama a atenção são também os cerca de quase 300 deputados e senadores que não fazem parte dessa frente. Por que eu digo isso? Porque eu não consigo conceber uma reforma do varejo que não seja uma reforma para a sociedade. Eu gostaria de acrescentar que, um pouquinho diferente do que está dito aqui, eu não acho que quem carrega o país nas costas somos nós, os empreendedores. Quem carrega o país nas costas são os nossos colaboradores, são os nossos trabalhadores que pegam ônibus cedo, ficam várias horas no trabalho, ganham 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 reais por mês e pagam uma carga tributária escorchante. Só que não tem consciência que estão pagando essa carga tributária. E o que nós estamos fazendo como varejistas não é lutar por nós mesmos. Aqui nós não é uma luta pelo varejo, porque quando nós lutamos pelo varejo, nós estamos lutando pela sociedade. Nós estamos lutando pelos nossos colaboradores, para que eles tenham mais poder de compra, para que eles tenham mais cidadania, para que eles tenham mais educação. Então eu quero perguntar para o deputado Efraim, qual o problema dos outros 300 deputados e senadores que não conseguem enxergar a importância da reforma trabalhista, a importância da reforma tributária e conseguem ter a clareza que tudo que é feito para o varejo, eu não consigo imaginar uma medida que beneficie o varejo sem que essa medida diretamente beneficie a sociedade. Vamos fazer as respostas na ordem proposta pelo Sérgio. E eu pedi aos 3 deputados, no máximo, 2 minutinhos aí para responder. Eu sei que é um desafio grande. Bom, como a gente vai ficar mais tempo aqui, estamos abertos aí para sermos abordados pelas pessoas que tiverem alguma curiosidade, alguma pergunta, com certeza. Bom, primeiro agradecer muito aqui o depoimento do Sérgio, a oportunidade de estarmos juntos nesse painel. Já estou indo para minhas considerações finais também, tem 1 minuto a mais, falando que eu não passei o tempo. E dizer que isso sempre nos renova e nos oxigena, porque não apenas estarmos aqui em cima, mas principalmente estarmos embaixo conversando com as pessoas, escutando os depoimentos. O legislativo não pode ficar apartado do que pensa a sociedade. Ele precisa ser essa caixa de ressonância, né? Voltando aqui ao tema objetivo e à pergunta que nos foi feita, o grande problema de uma modificação desse naipe que foi feito é que você mexe com uma estrutura que já está arraigada há mais de 40 anos, há mais de 70 anos. E vejam, 70 anos de entidades que se locupletam de uma obrigatoriedade de imposto que é cobrado tanto aos empregados como aos empregadores, sem a necessidade de uma contraprestação daquele serviço. Das diversas ações de inconstitucionalidade que tramitam hoje no STF, que é a Corte Máxima, são 18, se eu não estou enganado até agora, mas isso não significa que não ocorrerão outras, 13 ou 14 versam sobre a questão do imposto. As demais falam sobre o trabalho intermitente, sobre a questão da sucumbência recíproca, sobre a questão da gratuidade no judiciário e dos honorários advocatícios. Basicamente são esses os temas que foram atacados. Na questão específica dos impostos, qual é a tese que está sendo arguída por aqueles que são contrários à retirada da obrigatoriedade? Que por se tratar de um imposto, e quem pode falar com propriedade também é Raul, né, e pelo seu caráter coercitivo, né, obrigatório, só se poderia ter modificado esse dispositivo legal
através de uma lei complementar e não através de uma lei ordinária, que foi o que ocorreu. Ocorre que, primeiro, o Supremo já definiu, eu vou ler aqui, que a contribuição do sindical da CLT tem caráter parafiscal, podendo ser instituído por lei ordinária como a CLT. Essa observação, me permita só mais 30 segundos, se dá porque já houve uma arguição anteriormente, há 10, 12 anos atrás, de que toda a CLT tinha caráter constitucional justamente por esse dispositivo legal. E o STF já se pronunciou a respeito, então eles estão arguindo uma situação que já foi vencida no próprio Supremo Tribunal Federal. Então, eu não tenho dúvida que, apesar de toda essa pressão e dessa celeuma, ao fim e ao cabo, nós teremos êxito nessa situação. E, por último, dizer que nós temos hoje dentro do tribunal, infelizmente, né, porque o nosso Tribunal Superior, a gente já sabe previamente como vão ser os votos, né, dos senhores ministros, porque eles teimam em falar e estão sempre na mídia falando a respeito dos temas que vão abordar, mesmo que de forma genérica, né? Então a gente já sente que há uma divisão no tribunal entre o Gilmar Mendes, entre o Barroso, né, que pensam de uma maneira diferente, mas em relação à reforma trabalhista eles são absolutamente favoráveis pelas suas manifestações, pelos seus depoimentos, pelas palestras que eles têm sido chamados. Então, eu sinto dentro do tribunal uma maioria bastante confortável para convalidar os principais temas que estão sendo objeto de arguição jurídica. Obrigado, deputado. Pessoal, nós estamos realmente encerrando. Pedir aos deputados Raul e Efraim que façam as suas palavras finais dentro daquele prazo. Vamos talvez pular as perguntas. Perfeito. E acho que os senhores estarão à disposição de todos para respondê-las. O presidente já está aí, precisa preparar a mesa aqui. Presidente Michel Temer e senhoras e senhores, encerrando, agradeço. Só lembrando, o que derrubou o Figueiredo, o regime militar, foi a crise econômica, recessão de 8,5%. O que derrubou o Collor foi a recessão de 7,7%. E o que derrubou a Dilma e o PT, o maior poderio político do terceiro mundo, foi a recessão de 8,2%. Esse foi o centro da derrubada da Dilma e a ascensão de Michel Temer. E a causa, a culpa é o sistema tributário. Se não consertar o sistema tributário, vai continuar o voo de galinha. Portanto, a solução está na mesa. A decisão é do presidente da República e do Rodrigo Maia, que tem medos. Vamos tirar os medos do Rodrigo Maia, como eu estou fazendo com o ministro Guardia, que já tive a conversa. Que Deus abençoe, que dê tudo certo. Obrigado. Obrigado. Deputado Efraim, bem rapidinho. Sérgio, respondendo sua pergunta, fazendo encerramento em uma frase. O Brasil é um país que tem um sistema tributário que tem o nome simples, que só se aplica a uns. Então, se o simples não se aplica a todos, sobra para a grande maioria o complexo. Ninguém sabe porque é que o simples não chega para todo mundo. A gente vive uma situação de extorsão tributária no Brasil e a solução para reunir os votos necessários para implementar essas reformas é a seguinte: todos sabem o que é certo, falta coragem para fazer. Todos sabem o que é certo, até a esquerda sabe que esse país não passa a ser uma reforma da Previdência, é uma reforma tributária, mas preferem o populismo de fazer a guerra da desinformação. O nosso desafio é, além de saber o que é certo, ter coragem para fazê-lo. Muito obrigado e um bom dia a todos. Obrigado a todos, senhores palestrantes. Vamos encerrar aqui para receber o nosso presidente. Muito obrigada, senhores Paulo, Sérgio, Efraim, Luiz e Rogério. E dentro de alguns instantes daremos início ao painel de honra do 3º Simpósio Nacional de Varejo e Shopping.